Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora de arte, Fernanda Gomes. Estamos começando mais uma aula. Desta vez, nós vamos falar sobre como o meio ambiente é representado nas diversas linguagens da arte. Dança, música, escultura, sempre tentaram refletir como o ser humano se relaciona com a natureza. Vamos para a nossa tela e conhecer um pouco melhor sobre esse tema. Começando já a nossa aula, a gente mostra para você uma obra fenomenal. Ela é uma instalação artística. Traz um pouco dessa linguagem, dessa relação da arte com a natureza. Mas aqui a gente consegue observar as diversas linguagens artísticas se comunicando com a natureza, artistas que trazem aí algumas reflexões a respeito dessa temática. Logo ao centro, a gente vê aí uma obra de Vicky Muniz, da série Lixo Extraordinário. Vicky Muniz, ele fez um trabalho incrível, inclusive gerou um documentário também, que eu até sugiro você assistir, onde ele foi para um lixão do Rio de Janeiro, conseguiu fazer uma produção artística em série, utilizando todo o lixo, né, toneladas de lixo, lá desse grande lixão no Rio de Janeiro, produziu várias obras artísticas que ficaram famosas em todo o mundo. Aí logo abaixo você também vê outra obra de Vicky, onde tem aí a Torre Eiffel. Você vê uma assemblagem, né? Uma técnica utilizada pelo artista para fazer o reaproveitamento de matéria-prima que já foi descartada ao meio ambiente. Vê também aí, logo acima, uma obra feita com madeira que sofreu pelas queimadas, né? Ele reaproveitou madeiras que foram queimadas para trazer esse aspecto artístico e também fazer algumas reflexões a respeito das queimadas. O artista, ele é escultor, ele é pintor, ele é fotógrafo e ele é chamado de Franz Strasberg. Ele é um artista brasileiro, mas que na verdade não é brasileiro. Ele nasceu na Polônia e foi naturalizado brasileiro. Ele fez várias intervenções artísticas no Brasil. Ele fez manifestações sobre queimadas no Paraná, exploração de minérios em Minas Gerais. Ele também fez artes e questionou a questão do desmatamento na Amazônia. Então, esses artistas, eles estão sempre fazendo essas reflexões entre o ser humano e a natureza, nosso comportamento diante dele. E através da arte. A gente vê aí, por exemplo, lá no período do impressionismo, né? Obras interessantes aí como de Monet, o Jardim. A gente vê também Caspar com obras fenomenais fazendo essa relação com a natureza. Então é muito importante a gente fazer sempre essas reflexões. No romantismo, nós vemos a natureza grandiosa, espiritual. Lá no impressionismo, a gente vê a luz natural e os jardins que ganham destaque. Na arte contemporânea, a gente vê o uso de materiais recicláveis pelos artistas desse movimento, denunciando os impactos ambientais, como fez Vicky Muniz, como fez Franz também. Então, a gente vê que os artistas estão sempre fazendo essa reflexão do ser humano relacionado à natureza e trazendo discussões importantes a respeito das questões ambientais. Como eu falei, na escultura, por exemplo, e instalações ambientais, essa obra que você vê aí, aliás, são duas, são obras de hand golds, são esculturas usadas com pedras, usada com folhas, galhos, utilizando o elemento da natureza para gerar essa produção artística e, ao mesmo tempo, fazer uma reflexão do quanto ela é bela, do quanto precisa ser cuidada, do quanto ela traz possibilidades. Esse movimento chamado Lan Art, que é um movimento artístico,
e faz toda essa relação da obra de arte com a natureza. Ele utiliza diretamente os elementos da natureza, como as pedras, gelo, para criar obras ao ar livre. E essa forma de arte, ela propõe uma conexão direta entre estética e ecologia. Mas o que seria da gente sem ter uma natureza tão vislumbrante, que traz tanta paz, que nos traz sons maravilhosos, que nos embelezam, né, a nossa visão. Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo e eu quero que você sinta essa natureza bem pertinho de você, para a gente ter sempre essa sensação do quanto ela é bela, do quanto ela nos traz paz. A gente poderia ficar aqui até mais tempo, né? Vislumbrando essa paisagem e esse som. E artistas como Vivaldi, por exemplo, utilizou sons da natureza para produzir músicas incríveis que lembram esse som. Então, quando a gente às vezes vai lá pesquisar uma música que lembre a natureza, a gente vai encontrar partitura, vai encontrar aí notas que remetem ao som da natureza. Então, ela está sempre inspirando nas diversas linguagens da arte. Vamos aqui para a tela mais uma vez para a gente falar sobre a dança relacionada ao meio ambiente. Ela inspira, né? A natureza, ela inspira as diversas linguagens da arte, assim como na escultura, na pintura, na dança, ela também inspira. E ela traz aí os movimentos corporais, que podem expressar a fluidez de um rio, a força de uma tempestade, ou até do desmatamento de uma floresta. Muitas culturas usam a dança como forma de se conectar com a terra e celebrar o meio ambiente. Inclusive, na aula anterior, a gente falou sobre a cultura dos povos negros, né? E ele trouxe muito essa relação com a natureza. Utilizar a floresta, as águas, para inspirar a sua arte, se inspirar espiritualmente. E aqui a gente traz essa observação também do quanto o meio ambiente ele é representado nessas diversas linguagens, inclusive na dança. Professora, mas e no teatro, como ela aparece, como o meio ambiente aparece? Já já eu falo para você, porque muitas culturas elas usam a dança como forma de se conectar com a terra e celebrar o meio ambiente. E na dança, esses movimentos corporais, elas podem expressar aí fluidez do ambiente em que ela está sendo representada. No teatro, gente, também dialoga com o meio ambiente ao representar histórias que envolvem a preservação da natureza, o impacto humano e os direitos dos animais. Algumas peças usam o próprio ambiente natural como cenário, como vocês veem aí nas imagens que a gente colocou para contextualizar essa temática de hoje. E a gente sabe que aqui no nosso estado, a maioria também das peças que são apresentadas no teatro, elas sempre fazem essa relação com a história ambiental do nosso estado, fala sobre os empates. A gente teve peças aí que fala dessa relação com a natureza, ganhando outros estados, fazendo sempre trazendo a participação do nosso estado do Acre, né? É uma peça chamada Chico Vive, e ela foi até apresentada por alunos do FAC Chapuri. Eles foram para Rio Grande do Sul para apresentar essa peça e falou de todo esse impacto ambiental relacionado à arte, também, um pouco da nossa história. Então, no teatro, ela está sempre presente. E aqui a gente vai falar sobre a arte urbana e contemporânea, que ela é muito mais presente. Eu acredito que
várias cidades do nosso estado, a gente encontra paisagens contemporâneas, como grafite, por exemplo, trazendo essa relação com a natureza. A gente vê aqui em Rio Branco, ali no viaduto que foi inaugurado há pouco tempo, e toda a arte grafitada ali, naquele espaço, ela faz essa relação com a natureza e traz elementos muito nossos. Então, na arte contemporânea, nas cidades, a arte ela transforma muros em telas para conscientizar. Grafites, murais, eles abordam o aquecimento global, a questão do lixo, a fauna, a flora ameaçada. E a arte digital também incorpora temas ambientais usando dados em tempo real sobre queimadas ou criando experiências visuais impactantes. O fato é que a arte ela faz um grande alerta, né, à sociedade sobre a questão da preservação ambiental, do quanto o meio ambiente ele é vital. E aqui a gente traz para resumir a nossa aula, essa obra de arte, fala sobre esse poder, né, que a arte tem de tocar o coração e a consciência. Quando a gente olha para essa obra, a gente percebe aí que o oceano está poluído, né, que o mar está poluído. Pode chegar um momento em que a gente esteja nessas condições mesmo, né? A gente vive isso aqui no nosso estado do Acre, a questão das enchentes. Quando ela vem, ela traz tudo aquilo que a gente joga para o nosso ambiente. Causa aí uma situação até parecida com essa que a gente está vendo na tela. Então, os artistas, eles nos convidam a repensar essa nossa relação com a natureza. Usa a arte para denunciar, mas ela também serve como uma esperança, uma ponte entre o que somos e queremos preservar. Então, a nossa aula de hoje, ela falou de como o meio ambiente está sendo representado na arte. Eu espero você na nossa próxima aula, viu? Obrigada!